Vamos ler e comentar um pouco o quinto capítulo da obra Das Mysterium von Golgotha, do alemão Bo In Ra, Mistério da Golgotha, por tratar um tema que diz-nos respeito intrinsecamente, fortemente, pois intitula-se Crescimento da Alma, pois é muito claro para a maior parte das pessoas não só a distinção entre corpo, alma e espírito, como também o que é exatamente a alma, de que é ela composta e como se altera e como pode ser levada a um crescimento adequado à manifestação espiritual e divina. Ouçamos então o que Bo In Ra nos diz. Não é sem razão que se fala de crescimento da alma, pois, tal como já expliquei mais de uma vez, a alma é um organismo só perceptível aos sentidos interiores mais elevados, a qual alma se compõe de numerosas, infinitas quase, unidades intituladas na terminologia hindu correta, skandhas, ou seja, forças de alma, forças anímicas. Não é certamente sob uma mesa de dissecação do corpo, o cadáver, que um anatomista poderá descobrir a alma, mas apenas em si mesmo, desde que não tenha feito morrer, perecer o sentimento de si. A alma é suscetível de crescimento, como também de retração, diminuição. Como ela é mesmo quase capaz de desaparecer completamente durante a vida corporal, sem que, com isso, o funcionamento dos órgãos físicos se torne impossível. O crescimento da alma pode também parar e começar a manifestar-se uma certa esterilidade segura, que exclui todo e qualquer desenvolvimento novo. Não é sem razão que aquela piedade simples e ingênua convida o ser humano a salvar a sua alma, pois não está escrito a que servirá ao ser humano de conquistar o mundo inteiro se a sua alma deve sofrer com isso. Sim, a alma pode verdadeiramente subir, sofrer, passar, atravessar desgastes, danos. E de facto tal acontece muito mais do que geralmente as pessoas se apercebem. Que muitas vezes acreditam que a sua alma está em crescimento pleno e
não põe sequer em causa que aquilo que elas tomam como alma não é nada mais que o organismo invisível, subtil do seu corpo físico. O organismo subtil que pode exercer uma influência benéfica quando ele é guiado pelas forças da alma, quando ele está ao serviço dela, mas que também pode entravar, para além de qualquer capacidade de expressão, a sua ação, quando ela se impõe ao ser humano de uma forma despótica. Estamos a ver aqui a diferença entre as forças da alma mais profundas e o organismo invisível, subtil do corpo físico, que para muita gente já é a alma, mas não, este nível é apenas uma contraparte energética, etérica, do corpo físico. Aquele ser que tenta desviar ou abafar as aspirações da sua alma, normalmente chamadas de religiosas, e que, por exemplo, se posiciona pela sua religião, ou que situa a sua religião na arte, na sensibilidade estética, na procura de conhecimentos científicos, ou ainda, muito comum hoje, na alegria que inspira a natureza, esse tornou-se um escravo deste organismo físico subtil e corre o grande perigo de se tornar um assassino da sua alma. Mesmo se uma parte das forças da sua alma continuam ativas nele, é um facto, ele não as consegue, contudo, modelar numa alma individual. E quando mais tarde se encontrar privado tanto do corpo físico como das forças sutis que dependem dele, ele será obrigado a permanecer durante um tempo correspondente quase a milhares de anos terrestres num estado de semiconsciência abafada e torturante, até que as ajudas do alto possam despertar a sua alma para a vida, a fim que, desperto, ele comece a viver verdadeiramente. Lá onde só consegue viver em plena claridade de consciência aquele ser no qual as forças da alma uniram-se para formar nele uma alma individual. Este ensinamento aqui de Bohen Ra é de uma grande atualidade, pois nós, hoje em dia, estamos muito desviados verdadeiramente do alvo, da meta, do centro do caminho espiritual, por uma série de modas que tendem a menosprezar o espírito em si, a identidade individual, e a valorizarem estados de não eu, de dissolução ou ligação apenas a um todo. Ora, o que Bohen Ra diz aqui é que há forças da alma que não podem ser ativadas meramente pelo amor à natureza, pelo amor à ciência, pelo amor à arte, mas que exigem um trabalho religioso ou espiritual, religioso no sentido de religação do seu ser
através dessas forças da alma, com a fonte divina e primordial que está no mais profundo dessas forças da alma, que, se não são ativadas, ficam ignoradas e atrofiadas. Daí que há certo tipo de práticas ou visões espirituais, dizemos nós, que sejam, no fundo, anti-espirituais, ainda que sejam muito propagandeadas, porque têm alguns benefícios, certamente, tal como mindfulness e outras técnicas que ignoram ou menosprezam ou desprezam tanto o espírito individual e as forças da sua alma, como a divindade. Voltemos a Boin-Ra. É por isso que é dito: agi enquanto é dia, pois a noite vem e aí ninguém mais pode agir. Essa noite, contudo, só vem para aquele que não soube frutificar o património que lhe foi confiado, ou seja, as forças da sua alma. Aquele a quem for dado, a fim de que ele tenha abundância, aquilo que tem será dado, a fim de que ele tenha abundância. Mas aquele que não tem, esse perderá mesmo o que ele pensava ter, por pouco que seja. Aquele que, tal como o servidor fiel dos Evangelhos, soube frutificar o que ele recebeu do seu mestre, aplica-se a palavra, é porque tu vigiaste fielmente sobre estas coisas poucas que eu te confiarei, muitas. Mas aquele que enterrou o seu talento, o seu dinheiro, os seus dons, e que apenas traz aquilo que foi dado ao princípio, deverá, em virtude de leis eternas, enfrentar as trevas exteriores, a região do cosmos, privada de todo o calor da alma, aquela que no seu fundo interior e na sua obscuridade apenas conhece choro e tremer de dentes, entre aspas, esta expressão da Bíblia ou dos Evangelhos. As palavras dos Evangelhos não são outra coisa senão representações de imagens e vivas de maneira a que elas reflitam o modo de agir das leis eternas. Nós podemos perceber, ver, percepcionar o que é corporal sem a ajuda da alma. Se bem que a percepção corporal, guiada pela alma, provoca na nossa consciência impressões essencialmente diferentes daquelas que podem dar apenas as forças físicas sutis. Cá está de novo esta diferença entre nós agirmos apenas fisicamente e com as energias sutis do corpo físico, ou entrarmos enquanto espíritos e dotados de forças da alma, de origem divina e com perenidade, com durabilidade. A crença popular, segundo a qual não há vida corporal sem alma, não designa, senão e erradamente pela palavra alma, que as forças físicas subtis fluídicas, aos quais ela atribui as qualidades que pertencem à alma verdadeira. Se somente o corpo, ao perder a alma, pudesse igualmente perder a vida, então não haveria na existência terrestre tantas almas sem alma
que retiram, que despojam esta existência, esta vida, do seu calor. E então, essa advertência dos Evangelhos não teria razão de ser. Essa advertência para ter cuidado com a morte da alma, com aqueles que podem danificar a vossa alma. E há, de facto, muitos grupos de todo tipo de componentes e tendências que muitas vezes manipulam de tal forma os seres e as almas que estas almas acabam por perder a sua transparência, liberdade e dimensão divina e acabam por se atrofiar e ser substituídas pelas tais forças físicas subtis, invisíveis, que estão em ação em fenómenos como a cura pela fé, o grande entusiasmo das religiões evangélicas, dos cultos evangélicos, ou mesmo certo tipo de espiritismo, ou mesmo as egrégoras que certos gurus criam em relação àqueles que são como que hipnotizados pelas suas ideias e energias. Voltemos a brincar. Mas, enquanto que o corpo, mesmo sem alma, possui de facto a sua consciência, e mesmo que o ser sem alma se sinta e se experimenta ainda como um eu corporalmente condicionado, de certo modo próximo do sentido que o filósofo Max Stirner disse, é-nos absolutamente impossível de percepcionar o domínio do espírito puro, os verdadeiros mundos espirituais, sem a ajuda da alma, sem a participação da alma. Este eu, com letra grande, que só ele é capaz de percepção no interior destes mundos, é ele próprio uma força da alma que, uma centelha da luz eterna do Espírito, anima e ilumina para toda a eternidade. Desde que a força da qual se trata toma consciência, ao despertar, da sua faculdade de se tornar um eterno corpo luminoso desta estrela eterna. Ou seja, noutros termos, desde que o Deus vivo se pôde preparar a nascer neste eu. É à volta deste eu que todas as outras forças da alma se devem cristalizar. É ele, é este eu espiritual, é ele que todas as forças da alma devem se unir para que o ser humano possa penetrar em plena consciência no reino eterno do espírito substancial. Normalmente, o que se qualifica de espírito é apenas a razão, ou o discernimento, o intelecto ou o saber exterior. Ora, isto são apenas manifestações das forças físicas subtis que estão escondidas no corpo terrestre. O espírito da linguagem, do cotidiano ou vulgar das pessoas não tem a mínima relação com o domínio verdadeiro e substancial do espírito eterno, tal como o que nós chamamos a alma dos animais não tem ligação com o oceano eterno e movente das forças da alma de que se trata aqui, ou quando se fala do crescimento da alma.
Existe, mesmo no animal humano, uma quantidade de emoções que nascem pretensamente da alma e que se encontram, por vezes, existe mesmo no animal humano, no corpo animal humano, uma série de emoções que derivariam pretensamente da alma e que se encontram muitas vezes consideravelmente ultrapassadas por muitas outras espécies de animais. Esta alma do animal, que pertence também pela natureza ao homem físico, não torna nem o homem nem o animal capaz de viver a experiência do reino espiritual, tal como também um intelecto altamente desenvolvido não é de qualquer utilidade para chegar à consciência na luz substancial do espírito. Dois avisos fortes de Boinará aqui contra a identificação excessiva que se faz da alma dos animais com a alma do ser humano e como muitas pessoas se agarram apenas aos animais. E segundo, o intelecto excessivo, o intelecto altamente desenvolvido de alguns intelectuais ou filósofos e que não conseguem depois chegarem à experiência do espírito. Atrofiam as forças da alma e ficam secos. Repetem palavras sobre palavras, leituras sobre leituras, como vemos em tantos colóquios, ou mesmo em tantos grupos pseudo-esotéricos, pseudo-espirituais. Há uma tendência demasiado grande a deixar-se enganar pelo facto que o cérebro, durante a vida terrestre, desempenha um papel de transformador em relação a todas as forças de consciência. De igual modo que as manifestações das forças físicas subtis do seu corpo, mesmo consideradas enganadamente como manifestações corporais, manifestações espirituais ou anímicas, que a experiência autêntica do reino eterno da alma ou do espírito substancial sejam registadas pelo cérebro durante o tempo em que ele estiver são e vivo. Mas este facto, que seja o mesmo instrumento cerebral, que registra movimentos de natureza inteiramente diferentes, não implica, de modo algum, que devamos renunciar a toda a discriminação dos pontos. É preciso, pelo contrário, aprender a ler em si mesmo a natureza do movimento que solicita, em cada caso, o aparelho cerebral, seja o que vem das forças físicas subtis, seja já o que vem de uma experiência autêntica do mundo espiritual e que, sendo vista interiormente pela alma, o cérebro sem percepção também. Voltemos a Boinará. Se nós nos preocupamos com o crescimento da alma, é preciso tomar o grande cuidado de adotar uma atitude mental que faça com que nenhuma impulsão autêntica da alma, nenhum contacto com as forças da alma escape ao cérebro. É, portanto, perfeitamente inútil que
e poderia-se chegar aí que de uma maneira muito imperfeita, de diminuir ou abafar a sensibilidade do cérebro em relação a movimentos de outra natureza. Pois, enquanto nós vivemos aqui embaixo, enquanto homens terrestres, os movimentos das forças subtis do corpo, tal como as suas forças mais elementares, ou aparentes instintivas, são importantes para nós e de modo algum devam escapar a uma vigilância do aparelho cerebral. Mas, entre aspas, procurei antes de tudo o reino dos céus e o que ele exige, a sua justiça, consequência da justa realização ou do justo cumprimento das leis eternas, pois, entre aspas, e tudo vos será dado por acréscimo, tudo mais. É uma marca, um sinal de uma fraqueza inquietante pensar que nós podemos satisfazer as exigências da vida da alma fugindo do, entre aspas, mundo mau e das suas lutas e querelas, de modo a não sermos perturbados por qualquer objeto. As forças corporais só se desenvolvem se elas são constantemente utilizadas, constantemente exercidas no contacto de resistências, e passa-se o mesmo do ponto de vista com as forças da alma. E aqui podemos acrescentar, há que termos então um discernimento forte de tentarmos sentir, no meio das ocupações e dos encontros do cotidiano, para as forças da alma que podem estar em ação ou que podem despertar nesses momentos e nesses contactos, e tentar então partilhá-las ou intensificá-las em nós e nos outros. O tempo Saboinrá. Aquele que não sabe agir pelo crescimento da sua alma no meio da sua vida cotidiana sem se isolar, sem afirmar ou sem afetar, negar o mundo, não chegará certamente a obter este crescimento. Mesmo que ele se faça companheiro de tigres e de serpentes nas florestas indianas, ou que se possa deixar emparedar, em parênteses diremos nós, como foi tradição até medieval, tivemos a ter alguma cá em Portugal, tempo do mestre Davis, marido da Filipa de Lencastre, princesa do Santo Grau, que deu um certo tipo de bênção e de profecia de triunfo a ele, e outras monges e monjas que fizeram estes extremos. Ou, aqui está, o que o Boinrá diz, acrescenta, ou permanecer toda a sua vida terrestre em mosteiros tibetanos, ou outros mosteiros, teremos nós. Eu poderia, se tivesse autorizado pelas profundezas da minha consciência espiritual eterna, consagrar livros inteiros às descrições das minhas experiências nos domínios do além, na medida em que elas esclarecem o estado destes ascetas e destes eremitas, uma vez que eles deixaram o seu corpo terrestre. É, contudo, permitido dizer isto. Nenhum destes infortunados, depois da sua passagem para o além, não consegue de forma alguma chegar ao fim que ele pensava ter atingido sobre a Terra, pelo facto da ilusão que foi criada nele de uma maneira muito convincente pelas forças subtis, mas meramente as suas forças corporais.
é no seio da vida do mundo, e qualquer que seja o lugar que estamos a ocupar, que temos que pôr em ação, em obra, o crescimento da alma. Certamente que o isolamento pode ser útil, por vezes, desde que se começa a sentir que a receptividade às verdadeiras forças da alma está a começar a ter a tendência de se perder. Mas a duração deste isolamento deve ser tão curta como que possível e servir apenas a restabelecer o contacto. Desde que se restabeleceu, é necessário, deve-se retornar à vida habitual. Existem muito poucos seres humanos na Terra aos quais um isolamento prolongado não é prejudicial. Mesmo que eles vivam, apesar do seu isolamento, em comunhão com os seus semelhantes, e, de facto, eles não poderiam levar essa sua existência solitária se não tivessem a realizar uma série de coisas que eles não podem realizar por outras pessoas. Ou seja, eles necessitam de uma série de condições exteriores que são incompatíveis com a atividade do mundo, que os isolam. Eles só vivem na solidão porque se trata de um tempo no qual se trata de fugir a todos os barulhos do mundo, e mesmo este isolamento só existe quando a sua tarefa lhes pede. Esses seres mais elevados que se retiram não estão a tentar fugir da vida e fazem-no durante apenas algum tempo. O crescimento da alma não é favorizado também por estudos aprofundados, por conhecimentos filosóficos ou exploração das forças desconhecidas da natureza. Pode-se uma pessoa entregar a todos estes tipos de atividades e, contudo, ter perdido há muito a sua alma. Um criado de uma casa ou de uma quinta ou um carregador pode chegar a um nível mais alto de desenvolvimento da sua alma, como mais eruditos homens das ciências, mas nenhum deles pode aí chegar se ele subtrai aos deveres do seu estado, imaginando que se pode melhor servir a crescimento da sua alma, abandonando o mundo, a sua profissão e a sua condição. Aqui podemos fazer este reparo, tanto mais que parece que agora há um filme que fala disso, o retiro para um monge, para um mosteiro budista de alguém, como se fosse isso a solução de tudo. E aqui Boenra põe em causa que essa fuga do mundo muitas vezes está a criar apenas seres que depois não desenvolverão as forças necessárias e variadas de crescimento da sua alma em relação de um eu espiritual, em ação no meio do mundo e em aspiração de ligação à divindade. Continuemos com Boenra. Aquele que procurará salvar a sua alma, perdê-la-á, e aquele que a perderá, a vida lhe dará. Esta palavra obscura significa, entre outras coisas, que abandonar o mundo para encontrar a sua alma não pode jamais conduzir ao fim. O crescimento da alma só se realiza, ao contrário, lá onde menos esperamos encontrar, no meio da vida ativa do mundo. É só graças à maneira como nós nos comportamos na prática da vida cotidiana
que nós podemos favorizar este crescimento. Não existe nenhuma possibilidade de servir a alma só excluindo a vida de todos os dias. Só cedemos à nossa cobardia, ao gosto de conforto, a uma falsa filosofia, quando sonhamos de uma vida exclusivamente consagrada ao crescimento da alma e desapegada do mundo, com meio de atingir aquilo que só é acessível aos seres da Terra, que através de uma luta incessante com as forças do mundo. É verdade que podemos ativar forças efêmeras, subtis, fluídicas do corpo, quando se foge da vida do mundo. Mas jamais um ser ajudará o crescimento da sua alma se ele se mete cada dia fora de estar à prova destas forças e face às resistências que suscitam o mundo exterior e a atividade de todos aqueles que o rodeiam. É por isso que o grande ser amante, Jesus, ele próprio, na sua vida terrestre, se deslocou várias vezes para a montanha ou para a solidão para orar. Ele disse, quando tu queres orar, vai para o teu quarto e fecha a porta. Mas jamais ele aconselhou de fugir da vida cotidiana, jamais ele fugiu cobardemente da vida ativa do seu tempo e do seu povo. Ele come e bebe o que os outros comem e bebem e celebra com eles as suas festas. Ele frequenta os pecadores e os publicanos, como também aqueles que se consideram de uma excepcional piedade. Ele aceita ser convidado à mesa dos doutores da lei, como a das antigas prostitutas, as etárias. Em todo lugar, ele está próximo do reino dos céus, porque ele tem-no consigo, ele é um portador dele. Ele vive o ensinamento que dá aos seus discípulos e mostra-lhes como a alma, para crescer, tem necessidade da vida e da ação. Fim deste 5º capítulo, intitulado Crescimento da Alma. Em todo o lugar, ele está próximo do reino dos céus, porque ele é um portador dele, é um portador do grau, do santo grau, do espírito e do coração iluminado pela presença do Espírito. Possam estas palavras deste capítulo, traduzidas e brevemente comentadas, inspirar as pessoas a poderem aproximar-se mais do seu centro íntimo e aí fazerem ascender e descer às profundezas as suas forças anímicas, de modo a que percepcionem mais o Espírito e a divindade. Temos graças. Om Sante Sante. Om portador do santo grau, sem maluquices de esoterices que tanto aí abundam em relação ao grau pseudo-histórico e pseudo-esotérico, quando o grau é uma realização espiritual interior e uma tradição de mestres e de grandes seres que realizaram essa demanda. Possamos nós realizar mais o sopro do Espírito, fogo do amor divino e do Espírito. Amém.